hoy vamos a empezar el contenido de nuestra segunda apostila, capítulo 32, tá? 32. Expressando mis deseos. E aí, dos textos, ¿sí? Aqui em nossa apostila. O primeiro texto que vamos a ler e discutir é o texto introdutório que há em todas as apostilas, ¿sí? O nome do texto é Expressando mis deseos. Vamos a ler o texto, discutir, contestar as questões que há al fim do texto. Depois vamos a ler outro texto para solo entonces entrarmos en el contenido gramatical, ¿sí? Que todavía aún es, ¿sí? El pretérito imperfecto de subjuntivo. Estamos en este contenido gramatical todavía, ¿sí? Pero ahora vamos a ver con más calma los verbos irregulares, que tem alguma alteração, tá? No pretérito imperfeito subjuntivo. Então, primeiro a gente vai fazer leitura, discussão, para daí entrar no conteúdo gramatical. Daí acaba, né? Se não acabar hoje, acaba na próxima aula, esse pretérito imperfeito subjuntivo, graças a Deus. A gente vai para outro pretérito depois, numa próxima aula. Que também a gente está só nisso aí, né? Cansa, beleza. Então, vamos ler o texto, falar aqui, discutir essas perguntas. Esse texto aqui vai falar um pouco da vida de vocês, né? Enquanto, assim, vestibulandos, 2020, essa praga que vem aí do coronga, tristeza, tá? Primeiro a gente vai fazer uma sessão terapia aqui, uns 10 minutinhos de sessão terapia, tá? Então, vamos lá. Então, não tem a página aqui, mas é o primeiro texto do capítulo 32, para quem não abriu a Santa Apostila ainda, tá? E tá comendo um pão ou tá deitado na cama. Expressando mis deseos. Então, vamos falar sobre nossos desejos. Aprender a decir, a expressar nossos desejos. Vocês já aprenderam isso aí quando a professora Ana Paula explicou para vocês presente do subjuntivo. Já usaram expressões lá, ojalá, espero que, desejo o que. Então, isso aqui é agora como que você expressa desejo usando o pretérito imperfeito subjuntivo, que também serve para isso, é um dos usos dele, tá? Então, por isso fica meio repetitivo, né? El proceso de preparación para los exámenes de ingreso en la universidad suele generarles una gran ansiedad a los jóvenes. Então, está dizendo aqui que esse processo de preparação para a prova de vestibular costuma gerar grande ansiedade nos jovens, tá? Ansiedade que se intensifica com a chegada de las fechas de las pruebas. Então, ansiedade que se intensifica com a chegada das datas das provas. Cadê as datas das provas? Então, a gente tá, tudo bem que o texto fala disso, mas a gente tá num período um pouco estranho, né? Pelo menos a gente não tinha vivido esse negócio de não ter a data da prova, né? Ficaram adiando, cancelando, enfim. Daí adiam, depois cancelam, porque não tem como. Então, eu imagino, não sei se vocês, daqui a pouco vocês comentam se estão ansiosos ou se vocês estão cagando agora. Tipo, vocês já viram, perdemos o ano. Daqui a pouco vocês comentam sobre isso, tá? Pra gente conversar. Aí diz lá, e não poderia ser diferente. Depois de meses de estudos e dedicação, chega o momento de demonstrar os conhecimentos acumulados e alcançar o objetivo de ingressar em la universidade deseada. Además de la expectativa en relación con el propio desempeño, hay una dosis de presión de amigos y familiares a los que se les quiere demostrar que é possível. Então, tem essa pressão ainda de amigos, familiares. Gente, ainda bem que agora está na pandemia, não tem muito disso, mas quando não tinha pandemia, vocês iam passar por isso. Vão passar ano que vem. Que daí reúne aquele almoço de domingo, vai ter um primo desgraçado que passou em 3 universidades. Passou em, sei lá, medicina na Federal, na UEPG, mas na UEL. Aí você fica, meu Deus, gente, e agora? Foi criado um padrão,
Sempre tem esse primas. Foi criado um padrão e, assim, você vai ser medido, né, com essa régua, com esse padrão. Pô, show. Delícia. Fé no pai. Aí diz lá, ante tal responsabilidade e exigência interna, é muito importante equilibrar o lado emocional para não echar todo a perder. Você não colocar tudo a perder, você tem que se equilibrar emocionalmente. Como? Sei. Drogas lícitas, tá? Comprada na farmácia, talvez. Una práctica fundamental en los días que anteceden a las pruebas es relajarse, alejarse un poco de los libros, teniendo en vista que lo principal ya está guardado en la memoria. Salir de casa, passear al aire libre, encontrarse con amigos e ir al cine son buenas opciones para descansar la mente y disminuir el nivel de ansiedad. Una alimentación balanceada y noches bien dormidas también ayudan a mantener el cuerpo al día y la mente despejada, tipo solta, vazia, né? Para buscar os melhores resultados. Pensando sobre este tema, discute com tus companheiros e o professor sobre essas perguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? Y de ahí, ¿cuál es el tema principal del texto? ¿Cuál es el asunto? Ay, por Deus. Tô querendo tomar um negocinho aqui já, um Doril. E aí, qual que é o assunto do texto? Tô tocando uma música na minha cabeça aqui, gente. Esse TikTok não dá. Tá dando pra viver com isso aí, não. E aí, ó, só a Cristine vai. Vamos, gente. Acorda, larga o pão. Vamos lá, vou começar a falar pelo nome. Chamar o povo para escrever. Fala sobre o que é o texto? Sobre como jovens ficam ansiosos em relação a pensar da faculdade. Sim, pensar na faculdade, né? Tipo, tem que entrar, você tem que passar. Tô pagando a escola, tem isso também. Tô pagando o colégio, você tem que passar. Passe. Eu não vou aguentar pagar a faculdade para você também, madame. Tá? Rola umas coisas assim também, né? Quando você tá no particular, rola essas treta, tá? Mais essa cobrança aí, investir em você. Olha lá, a gente sente uma bosta, total. Ainda mais quando você tá na aula lá, química, né? Sei lá, matemática. Eu tô falando as coisas que eu tive dificuldade na vida. Tenho, né? Tive não. E aí tá todo mundo fazendo exercício, pau, resolvendo ali, pegou questão do RPG e tal. E você, tipo, gente do céu, não entende bosta nenhuma, não sabe nem o que o enunciado tá pedindo. Meu Deus, o desespero é grande. Senhor da glória. Então o assunto é esse. Falar desse momento difícil que é, dessa pressão que tem, da ansiedade que é gerada quando você está prestando vestibular, né? A gente não está prestando ainda, né? Porque o coronguinha tá aí, mas assim vai rolar, tá? E uma coisa que o povo esquece, fala, o ano tá perdido, ano que vem, gente, é assim, claro que vocês, no caso, vão fazer um cursinho, né? Mas o povo, assim, do primeiro, no segundo vai recuperar, não dá tempo. Recuperar o quê, meu amor? Dá na sua cara. Você acha que o professor vai conseguir recuperar tudo? Milagre agora? Não, né? Não, vamos ver o que a Kathleen disse. Que eu acabei de dormir de sociologia, minha mãe me deu um esporro falando que eu sou a decepção dela. É isso. Eu nem julgo, é matemática. Meu Deus, deu uma pane aqui. O que aconteceu? Que absurdo. Enfim. Ele atualizou a página sozinho. Mas eu dormi assim de babá na aula de matemática. Ao vivo mesmo, tá? Porque assim a cara de pau sempre foi enorme. Pergunta número 2 ali, né? Não há número, pero essa é a segunda pergunta. Que consejos se dan para obtener los mejores resultados? Que vocês já escutaram sobre como estudar, sobre quando descansar, quantas horas por dia estudar? Estes são os consejos. Que consejos vocês já escutaram sobre como passar en el vestibular? E aí? O que vocês já ouviram de conselho? Ouviram, você tem que estudar dessa forma, tantas horas, através disso, daquilo, daquele outro. A fórmula mágica, né? A receita do miojo ali.
Vamos ver. Estou escrevendo um artigo já ali. É a dissertação já do RPG. Tá? O texto dissertativo argumentativo sobre conselhos para passar no vestibular. Vai sair agora ao vivo. Ah, vou ilustrar aqui, né? Enquanto isso escrevem aí a vida, eu vou ajeitar aqui meu prêmio. Desistiram? Deixa eu ver. Ah, não, tá lá embaixo, estou drogada. Olá, ó. Tem que dormir mais cedo, achar teu jeito para estudar. Continua mesmo cansada. Isso aí, resolve exercício, estudo todo dia e tudo mais. Só estude, não tenha vida social. Dá para fazer. Gente, muito bom, tô no chão, mas é isso aí. Mas tem que estudar no mínimo 4 horas por dia, tá? Tem que fazer, sei lá, resumo, mapa mental. Tem que resolver por dia, no mínimo, 20 questões, tá? Então, tem essas coisas aí, ó. Valdir é um bom conselho. Sim. Ai, gente, eu acho muito triste conselho, sabe? De qualquer situação. Porque você não sabe o que está passando ali na vida da pessoa. Eu acho muito paia. Sabe, tipo, se eu fosse você, eu faria assim. Ah, pra merda. Você não é eu. Bora. Outra pergunta. ¿Concuerdas con lo que se arma en relación a la presión de amigos y parientes? Argumenta. Aí é para dizer que você concorda que existe uma pressão de amigos e parentes? E aí? Tem essa pressão com vocês ou não tem? Ah, na minha casa de boas. Ah, porque tem casa também que o pai e a mãe trabalham tanto que eles não nem estão vendo o que está rolando. Se você está estudando, não está estudando, eles simplesmente estão pagando o colégio e paz. Aí não tem uma pressão porque ninguém fala sobre, não tem tempo. E aí? Ó, sim, que tem, com certeza, né? Amigos, acho que não. Ah, gente, mas tem na própria sala isso daí. Vai mentir agora que tem um filho da mãe que é. Ai, tipo assim, eu arraso e vocês como um poeira aqui que eu vou passar em 3. E vocês, sei lá, vão pagar a faculdade. Ó, na sala tem. É que amigos ficou. Entendi. Entendi. Agora foi ali, ó, no bonequinho de voodoo aqui, ó. Entendi. Foi direta, gostei. Kathleen é das minhas. Chupa essa aí, tá? Colegas. Entendi. Ah, foi bom. Vamos seguir agora. Segue com esse climão gostoso, vai. Aí diz lá. ¿Cómo crees que se debe enfrentar esse momento tão importante na vida de um estudiante? Como que vocês acham que se deve enfrentar isso? Como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Sei lá, gente, como que. Não sei como responder isso aqui, não tem fórmula para isso. Luana adora uma treta. Ai, capaz, mas eu. Viu? Fui criada na igreja, pelo amor de Deus. Que absurdo. Falar isso da minha pessoa, que horror. Ligando. Sim, mas tem que ter esse. Tem que dar uma relaxada. Ainda, eu acho assim que vocês têm que pensar também na vida de vocês com relação à grana, porque a grana move o mundo. Então, assim, se você não passar, tipo, esse ano eu não digo, mas assim, se fosse esse ano, se você não passar no primeiro vestibular, no segundo, se pergunte se você vai ter a possibilidade de ficar, no mínimo, mais 6 meses do ano depois que se formou no terceirão, no ano que vem, em casa, com a mãe pagando um cursinho sem você precisar trabalhar. Se a resposta for sim, então você tem uma tranquilidade maior. Se a resposta for não, tipo, não, eu vou ter que trabalhar,
Daí, filho, a coisa tá feia, tá? Fica essa reflexão no ar, tá? Nem a pau. Daí a coisa tá feia mesmo, que vai ser difícil. Porque é complicado. E trabalhar e estudar é a coisa mais triste que tem, tá? A minha primeira universidade eu fiz de boa, sem trabalhar, foi só alegria, nossa, a mamãe pagava tudo, a roupa surgia linda dentro do guarda-roupa, era uma coisa assim, pô, espetacular. A segunda, que eu já não estava em casa, né, e trabalhava, foi uma desgraça, tá? Piores 4 anos da vida. Fica essa reflexão para vocês, tá? Então, aí, na sequência, terminamos essa discussão aqui, vai ter lá um escute e pratica, não vamos fazer, sim, escute não, e vamos para um outro texto e vamos a contestar as perguntas, que são solamente 4 perguntas sobre esse texto, sim? Então, olha ali, ó, minha mãe pagou para minha irmã, então vai ter que pagar para mim. Sim, mas sempre tem um filho que eles reclamam mais, tá? Eles vão dizer que, ai, não tem preferência, mas isso é mentira, tá? Vamos lá. Página, vamos ver, 8. Página 8, abram lá, vamos ler um texto, último texto dessa aula de hoje. Vamos contestar as perguntas e depois vamos para o conteúdo gramatical. El texto se llama Los Caminos del Viento. Piensen que estamos falando de expressar desejos, expressar desejos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, vocês, para dar uma contextualizada, são as palavras, tá? Que um escritor chamado Eduardo Galeano, que é um uruguaio, já morreu, acho que morreu em 2015, 2016, não vou lembrar. Tem livro dele aqui até. Ele falou isso aqui, né? Essas palavras, escreveu esse texto, quando ele foi receber um prêmio lá, tá? Na Suécia, em 2010. Por isso que é o nome do prêmio ali, ó, querido, não sei se é Stig que fala, não sei, né? Suécia, enfim, segue o baile. Texto. Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperança. Ojalá podamos ter el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve um diente fora de la boca, nem um dedo fora de la mano. Então, ele começa falando de esperança, que a gente seja digno de ter esperança. Aí, ele espera também, tomara, né? Ojalá ele usa ali, que a gente tenha coragem de estar sozinhos e a valentia de estar junto. Então, ele vai falar que a união faz a força aí. Ele vai dizer ali que nada serve um dente fora da boca, um dedo fora da mão, tá? União. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humilham nossa consciência ou violam nosso sentido comum. Então, ele está falando para a gente ser desobediente, não obedecer ordens que humilham a nossa consciência ou que violam o nosso sentido de comunidade. Tá? Treta, seja um treteiro. Ojalá podamos merecer que nos chamem loucos, como han sido llamadas locas las madres de la Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar em los tiempos de la amnesia obrigatória. Aqui pegou pesadão, tá? Alguém já ouviu falar em las madres de la Plaza de Mayo? Que é isso? Quem foram, quem são estas madres? E aí, já ouviram falar? Que país que rolou essa bagaça? Só me digam. Não, ó, a Cristina já falou que não. O resto da galera, ninguém? Pão e café? E aí? Não. Então, assim, basicamente, né, falando assim, o que eu já li, já vi sobre isso, assim, umas mães se juntaram, então elas formaram um grupo, uma associação das mães que tiveram filhos desaparecidos
ou assassinados na ditadura militar da Argentina, gente. O que aconteceu? Eu escrevi aqui, né, marquei, porque eu não ia lembrar a data de cabeça, 1976 até 1980, alguma coisa, aqui, que a minha letra tá tão bonita que eu nem lembro, tá? Então, é próxima da nossa, né? Foi um pouquinho depois, mas teve. Então, teve gente que sumiu, aí essas mães desses filhos desaparecidos ou assassinados, não sabem, elas se juntaram, fizeram uma associação para investigar onde que estava o filho, o que, que foi feito da criatura, né? E, além disso, elas faziam passeatas, tá? Para falar que isso é uma merda, né? Enfim. Meu Deus, coisa triste. Tá? Então ele está falando que a gente tem que ter, que a gente tem que ser chamado de louco, que tomara que a gente seja chamado de louco, que nem foram essas mulheres foram chamadas de loucas, né? Em tempos de la amnésia obrigatória. Então, um tempo que você tem que se esquecer das coisas, que é obrigatório fazer isso. Na ditadura era assim, né? Aí, ojalá podamos ser tão porfiados, seria obstinados, teimosos, né? Testarudos em espanhol também, que é teimoso, tá? Porfiados, para seguir creyendo contra toda evidência que a condição humana vale a pena, porque hemos sido mal hechos, pero não estamos terminados. Essa aqui é para arrebentar. Diz, ó, tomara que, né, a gente seja obstinado para seguir acreditando contra qualquer evidência que a condição humana vale a pena, ser humano vale a pena. Então ele fala que a gente foi mal feito, mas que a gente não está terminado, que a gente tem que evoluir. Aí, ojalá podamos ser capazes de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós, está diciendo, né, en realidad, hasta luego. Ojalá podamos mantener viva a certeza de que é possível ser compatriota e contemporâneo de todo aquele que viva animado por la voluntad de justiça e la voluntad de beleza, nazca donde nazca e viva quando viva, porque não tienen fronteiras los mapas del alma ni del tiempo. Então, está falando que a gente deve ser, tomara, né, que a gente possa ser compatriota e contemporâneo de qualquer pessoa que seja animada, que lute por justiça, né, que tenha uma vontade de beleza, que acredite na beleza do ser humano, viva ela onde ela viva, nasça onde ela nasce, porque fronteiras, aqui a gente tem que pular as fronteiras de países, de continentes, enfim, tá? Então, e a gente tem que ter esse ânimo aí de lutar contra as injustiças, tá? Um texto muito bonito, né? Desejos, está expressando desejos, tá? E vocês já devem ter visto qual que é a expressão que ele usa ali, que a professora Ana Paula já explicou para vocês, no presente subjuntivo, que ele usa para expressar desejo. Qual que é a expressão que ele usa para expressar desejo? Taca o pau. É uma palavrinha. Ojalá, que significa tomara, espero, nananã. Então, agora a gente vai responder 4 perguntas e a gente entra no conteúdo gramatical, tá? Bora lá. Página 9, compreendendo o texto. Então, daí tem o nome lá, não sei falar, Stig, não sei, o nome do negócio do prêmio suíço lá. Foi um escritor e periodista sueco, então ele foi um escritor, existiu esse nome do prêmio, né, essa criatura existiu e deu nome ao prêmio. Foi um escritor e jornalista sueco que nombra uno de los más célebres galardones, que é prêmio literários, entregado anualmente a aquele escritor cuya obra promueve a compreensão intercultural entre os pueblos. Então, esse negócio de intercultural, o que seria intercultural? O que é isso? O que seria uma obra literária que promove a intercultura? O que é intercultural? Me falem, quer dizer, me escrevam.
Se eu pedir para abrir a câmera, tá todo mundo de pijama, com o pijama furado na bunda, misericórdia. Juntar as culturas, perfeito. Então, tem que ser uma obra que ela ultrapasse fronteiras. Tá? Uma coisa universal, né? Que reúna, por ser, obviamente, para ser universal, ela tem que reunir toda a humanidade. É para além de fronteiras. Não fala só do Brasil, é uma obra que fala sobre o ser humano. Tá? Então, bora lá. E aí diz, neste texto de Galeano, que agradece o prêmio recebido, podemos encontrar essa compreensão intercultural de alguma forma. Então, há algum troço, pedaço, trecho, algum párrafo do texto que habla assim de maneira explícita sobre interculturalidade? E aí, contestem uma pergunta. Tem algum trecho assim que ele fala, pá, que tá mais na cara do que no nariz? Morreram. Eu quero um texto aí, um texto não, um trecho do texto que fale sobre interculturalidade. Intercultura. Aonde que ele junta todo mundo no mesmo balaio e fala que é pra gente, que tem que ser algo assim, que a gente possa pular as fronteiras aí? Acabei de ler. Meu Deus, meu gato tá tomando água que parece que tá morrendo de sede. Também. Louco como as gurias lá é ótimo, acho isso maravilhoso. Mas assim, fica mais explícito no fim do texto, tá? O último parágrafo que ele diz lá, ojalá podamos manter viva a certeza de que é possível ser compatriota e contemporâneo de todo aquele que vive animado por la vontade de justiça, nanana, nasca donde nasca, viva donde viva. Então aqui ele pula todas as fronteiras, aqui tem o intercultural. Ele junta todo mundo no mesmo balaio. Se a pessoa tiver vontade de justiça, enxergar beleza na vida, no ser humano, é compatriota dele, no mesmo país, seria o mesmo mundo, né? Então, no último parágrafo. Isso aqui seria, esse último parágrafo, copiar ele, vocês não vão copiar inteiro. Copia as 3 palavras, coloca um parênteses com 3 pontinhos ali que a pessoa vai entender. Seria a resposta da primeira pergunta, tá? Porque ali ele fala que a pessoa, por ser humano, querer justiça, ver beleza, acreditar ainda no ser humano, que é uma merda, então ela é compatriota do Eduardo Galeano. Ele é uruguaio, mas aí as fronteiras se abrem. Todo mundo faz parte do mesmo país, que seria um mundo melhor, tá? Paz. Número 1 é essa daí. 2. A palavra ojalá é recorrente no texto. Aparece, né, no início de cada parágrafo. ¿Cuál te parece que fue la intención del autor al utilizarla en todos los párrafos del texto? E aí? Para que ele usa ojalá? Ai, gente, para que a gente usa ojalá? É a mesma resposta em espanhol. Por que a gente usa isso? Para expressar o quê? Desejo, exatamente. Então, nesse texto, Eduardo Galeano está expressando seus desejos para a humanidade. Sim? 3. ¿Es posible sustituir la palabra ojalá por alguna otra expresión que transmita deseo? Aí, qual ou quais? Hay que dar exemplos, sugerências. Qual outras expressões? 2 aí. Que a gente pode usar no lugar de ojalá, para expressar desejo. E aí? Tempo. Não sei. Ai, gente, ai, alegria. Então, a gente podia usar espero que ou desejo que, tá? São 2 expressões para expressar desejo também.
que dá para a gente colocar no lugar de ojalá. Espero que a humanidade tenha, sei lá, justiça. Desejo que a humanidade seja melhor, ¿sí? E lá 4, gracias a las diosas, por fim. Que te parece que o autor quiso decir com hemos sido mal hechos, pero não estamos terminados? O que o autor quis dizer com essa frase, com esse período, na verdade, né? Hemos sido, então a gente foi mal feito, tá? Hemos sido é pretérito perfeito composto. Então é um passado que tem relação com o presente agora. Nós fomos mal feitos, mas não estamos terminados. O que ele quis dizer com isso? Vamos ver. Que a humanidade tem muitos problemas, mas ainda tem esperança de mudar. Exatamente, ele expressa ali um desejo dele. Aí ele afirma que a gente foi mal feito, que o ser humano é bem lixo, né? Tem um monte de problemas, né? Enfim, dá pra gente elencar aqui. Mas, como a Lívia falou, dá para mudar. Tipo, a vida, esse percurso nosso aqui, é exatamente para a gente se desconstruir, reconstruir, para a gente melhorar, tá? É uma ideia assim muito bonita, né, da vida. Alguns não pensam muito assim, tipo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho muita esperança. Eu acho assim que o ser humano é um lixo e que assim é só ladeira abaixo. Tem um ou outro que destoa, mas assim, em geral, é tudo uma porcaria. Então eu sou bem assim pessimista. Não, talvez eu chegue, né? Concordo. Talvez eu chegue na idade do Galeano ali, né? Que ele já estava, né? Senhorzinho e mude as coisas, né? Sei lá. Eu assim, tem alguns momentos que a minha profissão me proporciona ali, que eu vejo um adolescente e falo, nossa, não. Acho que vai. Eu acho que agora vai. Essa geração vai. A gente não foi, mas essa geração vai. Mas daí logo na sequência vem um e caga, eu falo, não vai mais. Daí desisto, tá? Então, agora a gente vai entrar no conteúdo gramatical, que é ele continuamos falando de pretérito imperfeito de subjuntivo, ¿sí? Vamos falar de como expressar nossos desejos, então a gente vai retomar um pouquinho o presente de subjuntivo lá, vamos retomar, e vamos falar de pretérito imperfeito de subjuntivo, e hablando também especificamente sobre os verbos irregulares, tá? Empezamos aqui com um texto, ¿sí? Temos uma chica em uma lavadora e o seguinte texto acima. Ojalá existiese uma lavadora mágica de problemas personales. E aí, o que esse texto está dizendo? O que esse texto aí que eu coloquei está dizendo? Com essa imagem, então temos o texto verbal e o texto não verbal, ¿sí? Uma imagem e algo escrito ali. O que seria ojalá existisse uma lavadora mágica de problemas personales? A pessoa que hizo esse texto estava expressando um desejo? E qual é o desejo? Tempo de novo. Que somos todos estragados com a esperança que existe que tem que tirar tudo isso. Exatamente. Então, que a gente tem problemas, todo mundo tem, e que o desejo que a pessoa que fez esse texto aí, o desejo dela é que existisse, então, uma máquina para lavar a gente, que a gente entrasse e saísse sem os problemas, tá? Um sonho, tá? Um desejo. Então, temos uma pessoa expressando seu desejo, utilizando
¿sí? Ojalá esta expresión y el pretérito imperfecto de subjuntivo existiese ou existiera. Podia ser as duas formas, já sabemos que tem as duas formas. Aí aqui, ó, expressões utilizadas para decir, para hablar de deseo. Como eu expreso mis deseos em espanhol? Creio que já tuvieron este tema, já hablaram sobre isso com a profe Ana, sim ou não? Porque eu achei assim que tá uma repetição, assim. Eu não olhei o conteúdo do segundo, as apostilas, eu digo. Eu olhei o conteúdo que foi uma revisão que a professora Ana me passou e tinha essas paradas lá, tá? Então acho que vocês já viram. Tá, então são expressões que a gente utiliza para falar sobre os nossos desejos. Ó, espero que sim, espero que no, se for um desejo também negativo, sim. Espero que ele não salga amanhã. Espero que ele não saia amanhã. Sei lá quem que eu tô falando, né? Isso espero. No fim da frase, geralmente, a gente fala isso. Então, a gente retoma, a gente fala o que a gente quer e isso espero, tá? Aí, o ojalá, que aparece sempre quando a gente vai falar de desejo, que é o tomara que, né? O espero que. Ojalá, eu posso só usar o ojalá ou colocar o que se depois. Ojalá que sim, ojalá que no também, sim? E aqui a gente já tem verbo condicional que a gente habla. É um tempo verbal chamado condicional em espanhol. Creio que também já tiveram este conteúdo. Desearia que sim, ou desearia que no. Então, são expressões. Isso aqui, né, não tem que decorar. Isso aqui é para compreensão de texto, ou se você for se expressar um dia em espanhol, né, um desejo, espero que sim, está bem. E aí a gente entra nos verbos irregulares, e creio que a gente vai só até aqui hoje, tá? Só esses dois aqui, as formas verbais para expressar desejo, a gente vê na próxima aula. Gente, você sabe me dizer uma definição, assim, o que seria um verbo irregular? Vocês já tiveram alguns anos de espanhol, tá? E quando a gente vai estudar verbo irregular, a gente começa com presente de indicativo, sim? Irregulares. O que seria um verbo irregular e um verbo regular? Tá? Me digam. Vão morrer agora no fim da aula. O que é um verbo regular? Como que eu sei que um verbo é regular e como que eu sei que um verbo é irregular? Essa eu quero ver se eu vou cobrar, hein? Isso eu vou cobrar em prova, tudo. Simulado, vai estar tudo lá. Segundo simulado vai ser isso aí. Ó, o Edson colocou, o mais comum é que o verbo irregular, que ocorre nele, né, uma alteração no radical, no radical do verbo, né, da palavra, o verbo. É isso aí, basicamente, né? Então, assim, um verbo regular, ele é regular, ele segue um padrão, tá? Então, ele não vai ter alteração na raiz e as terminações, tá? Vão seguir um padrãozinho. O irregular, ele pode apresentar uma alteração na raiz, no radical do verbo, ou uma alteração na terminação. Ou ainda tem verbos desgraçados, tá? Que apresentam mais de uma irregularidade, que a gente chama de doble irregularidade, tá? Então, ele apresenta, sei lá, uma alteração na raiz e outra na terminação. Tem esses verbos, tá? Um exemplo, tener, no presente de indicativo. Surge na terminação um G na primeira pessoa do singular, eu tenho, e depois ainda surge uma ditongação, que a gente chama, tipo, uma vogal é trocada por duas. Então, o E é trocado por IE. Aí, tu tienes, ele tiene. Então, é terrível, tá? Claro que vocês vão ter que decorar isso aí, não, tá? O que vocês têm que saber? Vocês têm que saber olhar o verbo, saber identificar qual que é o radical do verbo, qual que é a raiz do verbo,
para daí você analisar onde que está essa alteração, essa irregularidade, se está na raiz ou se está na terminação, tá? Então, como que eu sei qual que é a raiz do verbo? Me expliquem isso aí. Como que eu sei identificar a raiz do verbo? Como que eu faço isso? Porque se vocês não souberem isso, tipo, gente, vamos desligar e vamos ver Netflix, porque daí ferrou. A raiz é a parte que não sofre mudança na conjugação, perfeito. Então, como que você vai identificar? Você faz o seguinte: nós temos 3 conjugações, né? Tanto no português quanto no espanhol. Então, a primeira é ar, a segunda é er, a terceira é ir. Acabou, tá? Então, você vai, quando você pega o verbo no infinitivo, você tira o final, que seria essa terminação que indica a conjugação. Tira o ar, tira o ir, tira o er, e o resto é a raiz. Exemplo, aqui, ó, verbo pedir. Então, para eu identificar a raiz, eu tiro aqui, ó, o ir. Ele é da terceira conjugação, né? Eu tiro o ir. Então, a raiz dele é o ped, é até o D, tá? Dormir, mesma coisa, também é da terceira conjugação lá do ir. Tiro o ir, fica dorme, até o M, tá? Cair, menorzinho, eu tiro o er, que ele é da segunda conjugação, fica só o K. Então, a raiz dele é K. Veja que é bem pequenininho. Então, é assim que você faz identificação, gente, tá? Para saber as irregularidades. Aí eu trouxe aqui algumas irregularidades, tá? A primeira é a mudança na raiz. Então, pretérito imperfeito de subjuntivo. Você tira o e troca ele por i na raiz. Esse é um tipo de irregularidade. Não precisa decorar, porque isso aqui vocês vão analisar. Eu vou dar, isso aqui vai estar numa música, num texto, eu vou dar e vou pedir para analisar. Vocês têm que saber como que é o verbo no infinitivo, nessa forma original. Então, vejam, ó, vai mudar em todas as conjugações. Porque, por exemplo, o presente do indicativo, nós outros e vosotros não tem alteração. Aqui tem em tudo. Então, vai mudar o i em todas. Vai ficar, ó, pidiera ou pidiese, tá? Pidieras, pidiera, pidiéramos, pidierais e pidieram. Sempre com i, tá? Segundo tipo de alteração, troca o o por u, tá? Isso na língua portuguesa também tem essas alterações dos verbos, tá? Irregulares, né, que a gente chama. Então, o dormir vai ficar, ó, com tudo com u. Dormiera, dormieras, dormiera, dormiéramos, enfim. E por fim, para a gente encerrar nossa aula, que a gente tá com fome, a gente vai sair, ó, a gente coloca lá Y, que é o Y no espanhol, em la terminación. Então, a gente viu 2 tipos de irregularidade na raiz e agora uma na terminação. Reparem. Então, o cair vai mudar aqui a terminação, porque a raiz dele tá, ó, se manteve em todas as conjugações. E surgiu um Y do ali, tá? Então, ficou caiera, caieras, caiera, tá? Então, essa irregularidade que a gente viu hoje, 3 tipos, tá? Não precisa decorar. Porque na prova vocês vão ver que eu já vou colocar uma atividade na semana que vem, uma música. Aí vai ser naquele estilo da música. Vocês vão ter uma base muito boa de como que vai ser minha prova e simulado a partir da semana que vem. Então, na semana que vem eu vou ver, que não vai dar tempo agora, esse outro tipo aqui de irregularidade, nesses verbos terminados em docir, tá? Que surge um J do povo ali. E aí a gente faz uma atividade com uma música do Maná, tá? E continua, passa aqui para expressar o desejo e tal, enfim, que é coisa mais paia, tá? Mas vamos focar nos verbos irregulares, o pretérito imperfeito, o subjuntivo, que é o que vai cair no simulado 2. Beleza? Até? Vamos vazar? Faltam 2 minutos, eu quero comer.